pouco hoje sobre a alavanca na posição de apoio, né, a importância dela, né, se é correto ou não manter o cotovelo baixo, o cotovelo alto, alguns parâmetros que a gente vai entender com base na análise de alguns vídeos, de algumas fotos que vão fazer com que a gente entenda todo esse processo da construção da alavanca. Ele não é, já adianto, ele não é o único ponto que vai fazer a diferença no resultado final, certo? É uma somatória de vários fatores que vão influenciar no desempenho do atleta, beleza? Bom, vamos começar aqui. Essa é uma imagem que eu postei no meu Instagram, falando um pouco sobre a quebra do punho, expliquei um pouco sobre essa questão, tá? Tecnicamente, depende muito do que vai acontecer depois disso, tá? Vamos supor aqui, ó, que está o cotovelo do atleta, certo? Se ele conseguir alinhar o antebraço e mão e empurrar a água para trás, beleza, tá? Mas nesse caso aqui, ele mantém o antebraço dele assim, ó, até esse ponto. A partir daqui, ele vai se voltando para cima. Então, ele perde essa capacidade de empurrar a massa de água para trás, tá? Então, se ele tivesse com o antebraço e a mão nessa posição, com o cotovelo aqui, ó, cotovelo aqui, certo? Ele teria toda essa área de contato para empurrar a água para trás. Se ele empurra lá para trás, ele vai para frente, que é o que a gente quer, certo? Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem, né, a explicação disso. Aqui nesse ponto a gente consegue enxergar, ó, que ele só está empurrando a água com a palma da mão. O antebraço e o braço estão retos, sem flexão de cotovelo. Ele não está aproveitando bem a pegada inicial. Está só pegando água com a mão. Isso é um erro, certo? Isso é um erro. Ele precisa começar a pegar a água com o antebraço também, certo? Não necessariamente o cotovelo precisa estar alto, tá? É muito característica de fundista ter esse cotovelo alto, como a gente vai ver mais para frente. O importante é sempre você ter a orientação da mão e o antebraço o mais para trás possível, para você empurrar essa massa de água e se deslocar para frente com eficiência. Para entender um pouco melhor esse apoio, vou partir desse vídeo, né, para analisar a pegada desse atleta, como ele realiza a puxada, né, tudo interfere em como você apoia, certo? Aqui a gente tem o atleta, né, começando o seu apoio, a gente vê a mão e o antebraço alinhados, porém na diagonal, né, empurrando a água para baixo e para trás, certo? O cotovelo dele uma altura boa, não está tão alto, mas também não está tão baixo, porém ele não consegue trabalhar o antebraço, né? O ideal seria nesse ponto ele jogar o antebraço e a mão, jogar aqui, ó, deslocar para esse ponto, mantendo o cotovelo alto. Ele estaria com esse tipo de braçada. Aí ele estaria maximizando a puxada de água para trás e menos para baixo. É importante empurrar essa massa de água para trás para você se deslocar melhor para frente, deslocar em velocidade, deslocar com mais eficiência, certo? A gente vê que o atleta não quebra o punho, né? Ele quebra de leve aqui, mas não é uma quebra significativa. Mas ele não consegue em momento algum, ó, alinhar esse antebraço e mão para trás. Ó, aqui, ó, olha só, tá ainda mais na diagonal. Deveria estar empurrando a água para trás aqui, ó. Deveria estar assim, ó, empurrando literalmente para trás. Ó, na diagonal. Ele vai ter esse alinhamento no final só, que o final é normal, né? Aí ele vai estar empurrando a água para trás e para cima, né?
Aqui a gente enxerga que ele está começando a empurrar água para cima. Então, em momento nenhum, ele tem esse alinhamento empurrando a água apenas para trás, ou o máximo para trás possível, certo? É difícil fazer isso? Não é fácil, tá? Mas não precisa necessariamente estar com o cotovelo alto. Precisa ter essa consciência corporal de apoiar bem, de construir bem essa alavanca, tá? A gente tem aqui o atleta chinês, né, o Sun Yang, um atleta de fundo que tem uma excelente técnica de alavanca, de apoio. Ele maximiza muito essa empurrada da massa de água para trás, certo? A gente consegue ver ele, também tem a Kate Ledeck americana, também faz isso muito bem, com bastante perfeição. Isso é bem importante para uma eficiência no deslocamento, certo? Aqui, ó, a gente vai enxergar, eu vou passar e depois eu volto, ó. A braçada sendo executada com bastante perfeição. Ele apoia e empurra para trás. Ele apoia e empurra para trás. O erro mais comum das pessoas, né, dos atletas iniciantes, é fazer o apoio e a puxada para trás ao mesmo tempo. E aí acaba tendo esse erro na execução, igual a gente viu no vídeo anterior do atleta, entendeu? Aqui, ó, a gente vai enxergar. Ele entrou, a gente vê o braço dele completamente alinhado, ó, né? Completamente alinhado. O braço que estava aqui, ó, ele mantém o cotovelo fixo, tá? E só vai deslocar a mão e o antebraço para essa direção. Eu costumo falar para imaginar um cubo no cotovelo, onde o cotovelo se apoia, tá? E aí só o antebraço e a mão que vai se direcionar para baixo e para trás, até o máximo, tentar manter o máximo na perpendicular possível, ou seja, o antebraço e a mão apontando para o fundo. Aí eu vou ter uma massa de água que eu vou empurrar numa orientação apenas para trás, certo? Vamos seguir aqui, ó. A gente enxerga que ele mantém o cotovelo fixo e continua fletindo o cotovelo. Ó, aqui a gente enxerga o cotovelo quase na linha da água. O cotovelo quase na linha da água, né? Se a gente for pegar um ângulo aqui, ó, nessa alavanca, ó, próximo de 90 graus, 97 graus. Isso é difícil? É difícil. Tem que ter todo um preparo articular, né? O cotovelo, punho não, desculpa, o cotovelo, o ombro, tudo isso é uma característica do nadador. Não porque você vai fazer a mesma coisa que ele, você vai nadar igual a ele. Claro que não. Tem que respeitar sempre a individualidade de cada atleta, beleza? A gente tem aqui, ó, ele já maximizou, ó, tá alinhadinho. Ele só empurra a massa de água para trás aqui, ó. Essa é a direção que ele empurra a massa de água. Ele só empurra para trás. Desde o começo. Aí ele consegue se deslocar com eficiência. Até o final. Aí aqui já vai se voltando um pouco para cima, porque é onde ele vai começar a recuperação da braçada. Então ele está desde esse ponto até esse ponto, só empurrando a massa de água para trás. Enquanto a maioria desloca a água para baixo e para trás. Inclusive, às vezes, empurra mais para baixo do que para trás. É bem comum também isso acontecer. Mas não necessariamente o cotovelo precisa estar elevado como o do atleta aqui que a gente viu no vídeo. Também acontece principalmente velocistas, de não ter tempo de fazer toda essa quebra do cotovelo. Então eles mantêm o cotovelo mais fundo, né? Aqui a gente tem essa foto, que foi postada pela Ghost Swim TV, e aqui a gente enxerga que mesmo com o cotovelo baixo, ó, mesmo com o cotovelo baixo,
Lembra que o ângulo do Sun Yang era 97 graus? Se a gente for pegar aqui, ó, o ombro e o punho, certo? Esse aqui tem um ângulo muito maior que o dele, de 97 para 151. Essa diferença é grande? É. Ele vai ser mais eficiente ou menos eficiente? Depende. Depende de uma série de fatores, certo? O ponto aqui, ó, ele tá com o cotovelo mais baixo, porém ele tá conseguindo apoiar bem, ó. A gente enxerga aqui, ó, a, a mão do atleta, o antebraço alinhado e deslocando a massa de água para trás. A gente consegue enxergar isso aqui, certo? Diferente do atleta lá no começo, não sei se vocês vão lembrar, ó, ele não consegue fazer isso. A gente vê que ele não consegue alinhar, orientando a massa de água para trás. Ele só consegue orientar essa massa de água nesse final, na finalização. Aqui a gente consegue enxergar bem isso. Então os velocistas eles tendem a ter um cotovelo mais baixo, porém eles conseguem apoiar e se deslocar na água, certo? Isso é importante. Você conhecer o seu atleta, você conhecer as limitações, né? Manter um cotovelo muito alto pode machucar o ombro, se ele não tiver um preparo para isso, se ele não tiver um biotipo. Então é importante conhecer seu atleta, tá? E independente do cotovelo, aprender que essa massa de água tem que ser deslocada para trás. Beleza? É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixe os comentários, né, dúvidas, sugestões. Espero vocês na próxima. Grande abraço.